Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje, nós estaremos falando a respeito da reconstrução familiar para aqueles que são divorciados e viúvos. Nós estaremos dando início agora a este vídeo que está em duas partes, falando a respeito da reconstrução da vida familiar para aqueles que são divorciados e viúvos, tá? E esta é a primeira parte. É importante, irmão, gostaria de frisar que este canal não tem o objetivo de encerrar este assunto, correto? Considerando que este tema é um tema de ocorrência multifatorial e também não é interesse do canal incentivar aqui o divórcio. Pessoalmente, particularmente, eu sou literalmente contra, né, o divórcio, tá? Porque, no meu entendimento, ali resulta no esfacelamento do laço matrimonial. Tá? Nós precisamos entender que é necessário se faz buscar esgotar todas as formas possíveis a essência dos versos e dos textos sagrados concernente a este assunto, antes de partirmos para o divórcio. Devemos observar que atualmente vivemos uma época, irmãos, em que a cada dia contamos com ocorrências de agressões de toda modalidade, não é isso? Como abusos psicológicos, físicos, cárcere privado, abuso sexual e até mesmo homicídios praticados por ambas as partes. Graças a Deus não é algo praticado no nosso meio, não é isso? Então, irmãos, fatos como a possibilidade de um divórcio requer que tenhamos pastores também, sim, pastores literalmente revestidos do Espírito Santo, né, para serem estes aprofundados nos textos bíblicos e habilitados na ciência da psicologia e do aconselhamento pastoral. O propósito de Deus para o casamento é que ele sempre foi que ele durasse a vida toda do casal. Contudo, o fato do homem passar a divorciar-se por qualquer motivo fez com que Deus interferisse nessa situação. Inúmeras discussões no passado, irmão, tiveram início daí por diante, né, tornando-se a questão alvo das escolas rabínicas na época do Senhor Jesus, né, que traziam correntes teológicas totalmente divergentes entre si, de maneira tal que eles levaram ao Senhor Jesus, né, com o propósito de apanhá-lo. Ou seja, levaram para ele, não para ver o resultado da resposta que na verdade ele daria, mas com um intuito maldoso, doloso, para ver de qual lado ele ficaria, né, daquelas escolas rabínicas da época, tá bom? Mas o Senhor Jesus, ele trouxe, na verdade, uma opinião, uma colocação a respeito. Você vai ver desse fato lá em Marcos capítulo 10, versículo 2 a 12. Ali o Senhor Jesus abriu um parênteses, ele fez uma colocação, ele disse que para a concessão do divórcio, né, ele falou em relações sexuais ilícitas, que seria isso então permitido. Mas na verdade, irmãos, o propósito está sendo o mesmo de sempre. Quando atentamos para essa condição, deixamos de observar que o que finalizará o casamento não será a situação da relação sexual ilícita, e sim os dois fatores preponderantes. O primeiro era a dureza do coração, né? A pessoa diante da situação se vê irredutível e sem condições de conceder o perdão e recomeçar. Bom, isso aí é uma questão de foro íntimo, tá bom? É uma questão de foro íntimo para cada pessoa, pois cada um reage e age de uma forma e conhece a sua condição de poder perdoar ou não. Em segundo lugar, não havendo perdão, entra-se o instituto jurídico legal denominado de divórcio, que faculta a extinção do vínculo matrimonial, voltando os cônjuges à sua condição anterior, não a condição de solteiro, tá bom? Não a condição de solteiro, mas de divorciado.
o que é diferente, porque a palavra solteiro, ela vem do estado de solto, tá ok? Já o divorciado, ou seja, ela provém do devertere, do latim, que quer dizer voltar-se para direções diferentes, ou então na linguagem forense, que quer dizer separados judicialmente, tá? A legislação civil, irmão, o novo Código Civil brasileiro, ela contempla vários outros motivos para o qual possa haver a concessão do divórcio por anulação do casamento. O artigo 1550 do novo Código Civil dispõe de registros que versa quando o casamento é anulável. Tá? O inciso 1º diz que quem não completou a idade mínima para casar-se, então alguém casa, né, e ela não tinha a idade mínima para casar-se, esse casamento é possível ser anulado. O inciso 2, né, diz o seguinte: do menor de idade núbil, ou seja, ele estava apto para casar, mas ele não foi autorizado pelos seus representantes legais, e isso é passível de anulação do casamento. E o inciso 3, ele diz que por vício da vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558. Quanto a isso, para não delongar aqui no vídeo, eu sugiro que os irmãos possam fazer uma verificação no novo Código Civil para ter o conhecimento a respeito desse fato. Mas o inciso 4, ele diz que do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Em outros termos, irmãos, aqui ele está querendo dizer que pessoas que são detentores, portadores de qualquer enfermidade ou de incapacitação da relação sexual, tá bom? Então não existe, segundo o entendimento, aqui não existe o casamento se não existe a relação sexual entre os cônjuges. Na verdade, irmãos, a vida dentro do casamento requer que ambos os cônjuges saibam o que cada um representa. É necessário que haja renúncia de ambas as partes em busca da possibilidade de seguirem uma vida melhor. E não existe uma outra porta, né, que dê acesso para isso que não seja, então, irmãos, o perdão para a reconciliação. Tá? Eu deixarei aqui na descrição o link do vídeo anterior, tá? Para que você que não assistiu o vídeo anterior possa conhecer e ver as responsabilidades de competência de cada cônjuge dentro do casamento. E com o fim de evitar o divórcio, irmãos, é fundamental, preponderante o grau de comunicação, o nível de comunicação entre os cônjuges, renúncia de ambas as partes e o exercício constante, como já acabei de dizer, do perdão. Como já foi dito, eu não vou entrar aqui, irmãos, no mérito do porquê a pessoa divorciou, e sim esse seu último estado civil, ok? Bem como a pessoa viúva que deseja voltar a se relacionar com alguém e construir assim uma família. A finalidade, irmãos, é tentar cooperar para o início de uma nova relação bem constituída, para que não haja uma nova ruptura no casamento, e tentar evitar que a pessoa viúva, em um novo estado civil, passe pelo dissabor que traz o divórcio. Então nós abordaremos aqui quais são os possíveis obstáculos que, se não houver a atenção das partes, poderão não atentar para os sinais de divórcio que já estarão recebendo e estarão presentes nesse novo pretenso relacionamento. Os sinais de divórcio aqui, irmãos, nessa atual situação, ele é diferente daqueles que são dados aos jovens quando estão namorando, né, e noivo. Portanto, nós veremos então a seguir. A pessoa divorciada ou viúva, ao conhecer uma nova pessoa, com certeza encontrará um pretendente que esteja vindo de uma situação semelhante à dela. Alguns procedimentos necessários à aproximação poderá lhe deixar constrangida, mas é necessário que seja realizado. Nada nesse recomeço poderá ser deixado passar para que seja descoberto depois dentro do casamento. Por exemplo, é preciso inicialmente entender que você não encontrará uma pessoa perfeita
para o seu novo relacionamento. O relacionamento anterior, irmão, poderá lhe parecer um fantasma dentro do seu relacionamento e que você estará desejando construir. Atitudes que você ou a outra pessoa tomarem ser associada ao relacionamento anterior. Haverá momento, você terá, na verdade, que fazer perguntas que poderão lhe trazer constrangimento. Contudo, essas perguntas elas devem ser feitas, né, para que você possa, na verdade, verificar e se despertar se você deverá prosseguir, estacionar ou recuar em conhecer essa pessoa. É preciso perguntar o que é essencial, mas de maneira sensata, equilibrada, que não constrange a pessoa, ainda que você se sinta assim, mas é necessário que se faça determinadas perguntas que lhe facultem conhecer melhor essa pessoa que você está se aproximando. Se você ainda não se recuperou do relacionamento anterior, você não está pronto ou não está pronta para dar início a um novo relacionamento, porque tanto o divórcio quanto o estado de viuvez trazem turbulência emocional. O fato é recente. O estado da pessoa que passa pelo divórcio litigioso, porque o divórcio no Brasil eles são de duas formas. Ele é litigioso quando a pessoa está em atrito, está brigando, o casal está brigando, eles estão se desentendendo. Então esse é o divórcio litigioso. E também nós temos o divórcio consensual, é quando os dois resolvem por bem, sem briga, sem desentendimento, em perfeita harmonia, em perfeita alegria, resolvem desfazer do laço matrimonial e assim eles se divorciam. Porém, essas duas modalidades de divórcio, elas trazem consequências a posteriori, a qual nós vamos ver mais adiante. Na situação do divórcio litigioso, em decorrência dos atritos constantes, a pessoa sai cheia de sobressaltos, ela está cheia de desconfiança, cheia de insegurança. Já o estado de viuvez proporciona uma condição de saudosismo ou mesmo uma situação pós-traumática, a depender como tenha sido essa perda desse cônjuge. O convívio com o período do luto também, se não for vivido esse luto da forma correta, porque o luto ele tem suas fases, esse luto ele poderá estar presente mais adiante nesse relacionamento e trazer consequência. Então vejamos como nós devemos proceder nessa nova tentativa de reiniciar um novo relacionamento. Qual o grau de frequência que seu pretendente contacta com o seu ex-cônjuge? Qual o grau de visita, a quantidade de visita que essa pessoa faz ao seu ex-cônjuge? Qual a finalidade, né, dessa visita? Qual o propósito? Não é isso? Qual o propósito dessa visita? As pessoas que conhecem pretendentes que divorciaram-se consensualmente não descansam no que diz respeito à preocupação com essas visitas. Afinal de contas, irmãos, elas terminaram o relacionamento, o casamento, em perfeita harmonia, em perfeita amizade, em perfeito vínculo de amizade. Não é isso? E essas duas pessoas, elas trazem ainda entre si a quantidade de relações, a afinidade de relações, de intimidade que elas têm consigo mesmo. Por isso, esse é um casamento que, na verdade, acabou, mas os vínculos ali da amizade continuam. Então, a pessoa tem que... você fica num estado de sobressalto. Você fica num estado de sobressalto constante, tá? Com relação a essa situação. Isso poderá se transformar em um verdadeiro fantasma no seu relacionamento. Então, faça sempre as perguntas que você julgar necessário, tá certo? Guardando sempre consigo essas respostas que você receber devido às suas perguntas e observe se realmente essas respostas condizem com a atitude da pessoa.
nós já temos a condição de perceber que esse reinício é um reinício, uma situação bastante sensível, é muito delicado, e por causa disso, irmão, nós temos pouquíssimas pessoas falando a respeito desse assunto, poucas pessoas falando a respeito. Sempre que possível, irmão, você esteja entre os familiares dessa pessoa, sua pretendente, e seus filhos, porque ali você poderá ter a perspectiva, não é isso? Você terá então a perspectiva de como foi esse relacionamento anterior dela junto com os membros da sua família, seus pais, com os seus filhos, a afinidade com eles, tá isso? Tá? Na linha de procedimento de contato com seus filhos. Assim você também terá a conclusão de como será essa perspectiva futura desse relacionamento com essa pessoa. Então, irmãos, assim, com a finalidade desse vídeo também não ficar muito longo, nós vamos encerrando por aqui. Veremos o restante desse assunto no próximo vídeo, onde ali estarei trazendo por sugestão 2 excelentes livros, 2 magníficos livros que na verdade abordam esse tema. Primeiro, a situação do divórcio, um livro que aborda a situação de divórcio dissecando literalmente, totalmente, plenamente os textos bíblicos, dando respaldo, as condições para que isso aconteça. O livro é muito essencial, muito bom. E também estarei trazendo no próximo vídeo um livro que fala a respeito com bastante profundidade para aqueles que desejam, na verdade, reiniciar esse relacionamento. Livro esse que vocês vão poder encontrar nos sites, pela internet e também em todas as livrarias cristãs, ok? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho na opção todas. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Tente assim, irmão, dessa forma, ajudar pessoas que você conhece, que estão nessa situação, que desejam reconstruir a sua vida, tá bom? E não sabe como fazer. Então, se você não está passando por isso, você pode cooperar com essas pessoas, encaminhando o vídeo para que elas tenham direção nesse seu novo relacionamento, nessa possibilidade de recomeçar a sua vida também na presença do Senhor, com um novo relacionamento, tá ok? Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos aqueles que concordam dizem amém. Deus continue te abençoando e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.